Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras com a Água Santa por 1-1. Realmente foi um jogo que o Palmeiras vinha após aquele empate traumático contra o Corinthians, né? Então tinha que mostrar serviço. O jogo foi um jogo muito atípico, né? A começar pelo local escolhido, né? Foi escolhido o estádio do Mané Garrincha em Brasília. É algo bem distante tanto de Diadema, que é a sede do Água Santa, quanto do Allianz Parque, né? Porém, o Palmeiras jogou, né, não com o seu time titular, jogou com o time alternativo e que contou com a volta do Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes que vinha com problemas para se firmar, né? Ele teve uma contusão no nariz, e agora está retornando para a equipe. E ele retornou inicialmente já fazendo gol. Logo aos 2 minutos ele conseguiu se aproveitar de uma falha defensiva do Água Santa e foi lá e fez o primeiro gol do Palmeiras. Um gol que sai bastante rápido e algo que deveria já dar uma tranquilidade para o Palmeiras. Só que não foi o que aconteceu, porque o Palmeiras parecia que não conseguia criar, estava muito limitado tecnicamente, o que vem sendo um pouco do que é esse Palmeiras no início de 2025. O Abel não consegue extrair o melhor desses jogadores e o pior de tudo, a gente não vê melhora. Óbvio, nós estamos no início de uma temporada, nós estamos começando, o Palmeiras jogou pouquíssimas vezes ainda com o seu time titular, porém, o que incomoda tanto o torcedor quanto a mim é a questão de você não ver evolução, né? Porque por mais que não esteja ainda no ritmo, ainda o Palmeiras esteja começando agora o ano, era para ver uma evolução, né? Era para a gente poder observar um trabalho, algo que vai progredindo pouco a pouco, e não é o que acontece. O Palmeiras parece que não evolui, tem realmente muita dificuldade, principalmente nessa questão de transição meio-campo e ataque, então realmente é algo bem complicado de você ver. E olha que nós estávamos enfrentando um adversário extremamente frágil, um adversário que já está nessa zona do rebaixamento. Então, para você ter uma noção de o quanto o Palmeiras deixou a desejar nesse jogo, né? Então, realmente é algo bem decepcionante. E eu diria mais, eu diria que é até preocupante, porque com essa falta de evolução, se a gente não está conseguindo se sair bem no Campeonato Paulista, você imagina o que não vai ser no Mundial, onde nós teremos como adversários as maiores equipes do mundo. Cada uma foi campeã no seu continente, então a gente pode ver por aí que o nível competitivo vai ser enorme, então realmente é muito preocupante esse tipo de desempenho. No segundo tempo nós tivemos um Palmeiras que não conseguiu melhorar e ainda tomou um gol novamente numa falha defensiva. É impressionante um Palmeiras que historicamente com o Abel Ferreira sempre se notabilizou por ter uma defesa extremamente sólida e que sofria pouquíssimos gols, e ainda menos gols com falhas defensivas. É inacreditável o quanto essa defesa do Palmeiras está falhando. É quase beira o inacreditável. Antigamente nós tínhamos, lógico, nós tomávamos gols, porém eu nem me lembrava da última falha defensiva em anos anteriores. Agora é uma falha defensiva por jogo. Dessa vez falharam na questão do impedimento, deixaram um atacante do Água Santa livre, então realmente foi algo bem difícil da gente ver, algo bem complicado mesmo. 1-1, o Água Santa chega ao empate e o Palmeiras, que já não estava jogando nada, tenta colocar suas duas maiores estrelas no quesito técnico, né, que é o Estevão e o Richard Rios. Então o Palmeiras tenta dar essa melhorada, só que parece que dessa vez as coisas não aconteceram como planejado. O Palmeiras realmente não consegue melhorar, fica mais na base do abafa mesmo, mais da base de tentar alguma coisa quase que de forma desesperada, sem nenhum planejamento tático. Aí chegou algo que aconteceu que beirou inacreditável, né? Nós tivemos aquela famosa volta dos que não foram, né? Que foi a volta do Rony. O Rony que teoricamente já tinha sido negociado, né? Porém, por uma série de problemas, a negociação acabou não se concretizando e ele retornou. Por isso que muitas das vezes eu acho que a presidente Leila Pereira ela tem que tomar muito cuidado com as falas dela, porque ela já disse publicamente que o ciclo do Rony no Palmeiras já havia se encerrado.
E isso ela como uma grande negociadora, ela como uma mulher muito bem sucedida nos seus negócios, ela que entende dessa questão de negociação, ela deveria saber que não se fala isso em público, por mais que se pense, por mais que a comissão técnica até ache isso, é algo que não se fala em público, porque uma vez que você fala isso, todo mundo vai saber que o jogador está desvalorizado, porque ele está fora dos planos. Então, uma venda que você poderia fazer e barganhar por algo muito mais caro, você acaba que tem que vender muito mais barato. E como foi o caso do Rony, você sequer consegue vender. Então, realmente foi uma atitude, na minha opinião, bastante precipitada da nossa presidente. Então, ela realmente prejudicou, na minha opinião, a questão das negociações e é algo que não se faz. E, na minha visão, até segue um padrão, porque ocorreu exatamente a mesma coisa na questão do Dudu com o Cruzeiro. E a gente viu como terminou. O Dudu acabou saindo totalmente de graça, então era algo que deveria estar servindo de lição para a presidente, que muitas das vezes a gente tem que ser um pouco mais discreto nessa questão de negociação, não falar muito a sua opinião. Às vezes faz parte da negociação você querer valorizar o ativo que você tem, né? Você querer valorizar o seu jogador e não falar publicamente que você já não conta mais com ele e que o ciclo dele no clube já se encerrou. Então realmente eu achei bem complicado. E ainda o Rony, por incrível que pareça, quase marcou o gol da vitória. Você imagina só, um jogador que teoricamente já estava com o seu ciclo acabado no Palmeiras, é um jogador que toda a torcida, e a gente percebe isso tanto pelas redes sociais quanto pelo estádio, já não quer mais ele no clube. Então, realmente é muito complicado a situação dele, porque ele vai ter que esperar a próxima janela de transferência para ver se ele consegue alguma negociação. Então, é uma situação desconfortável, tanto para a diretoria, quanto para o treinador, quanto para o próprio jogador, que acaba não sabendo o futuro dele, o treinador não sabe até que ponto vai utilizá-lo, e a presidente não sabe como negociá-lo. Então, realmente é uma situação extremamente complicada. Como se não bastasse já o baixíssimo desempenho dentro do campo, temos essas questões também extra-campo que muitas das vezes acabam prejudicando. O que se viu hoje foi um dos piores jogos do Palmeiras, realmente foi um jogo horrível, onde o Palmeiras pouquíssimo produziu, pouquíssimo fez. Realmente tudo que poderia estar dando errado, está dando errado. Às vezes não sei se falta motivação, não sei se o Abel também, até que ponto ele tem vontade de continuar no Palmeiras, ou se ele acha que o ciclo dele já se encerrou, porque realmente ele não consegue extrair mais aquilo que ele conseguia extrair dos jogadores. Então realmente cada dia mais vai se complicando a situação do Palmeiras e nós temos esse empate de 1-1 com uma das piores equipes que, como se não bastasse toda essa situação que nós tivemos no jogo, desse péssimo desempenho, de um desempenho horrível, ainda nós corremos o risco de sequer classificar para a fase final da competição, porque nós estamos hoje em terceiro lugar. Então, se o campeonato acabasse hoje e fosse decidido quem vai para as fases finais, o Palmeiras estaria simplesmente fora, com todo o orçamento, com todos os patrocínios, com todos os jogadores, com toda a gestão tão elogiada, com um treinador que recebe o maior salário do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, realmente é complicadíssima a situação. É difícil, né, da gente imaginar que o Palmeiras, que vinha numa toada tão boa, de tão bons resultados, de tantos títulos, acaba se encontrando numa situação dessa. E hoje em dia o Palmeiras parece que esse elenco talvez seja até mais fraco do que o elenco do ano passado. Então realmente é muito complicado. Enquanto a gente vê o São Paulo com o Oscar e com o Lucas, a gente vê o Santos com o Neymar, a gente vê o Corinthians com o Memphis, o Palmeiras está aí tendo que se contentar com o Flaco Lopes e com o Rony. Então realmente é algo extremamente desanimador, é algo que deixa qualquer torcedor preocupado e sem saber o que vai ser do futuro do Palmeiras. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.